Oi, pessoal! E aí, como é que vocês estão? Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Sociologia já no segundo semestre. Então, a metade já foi. Agora a gente vai caminhar já para essa outra metade, adquirir mais conhecimento e continue assistindo às nossas aulas, sabendo que eu estou aqui para quaisquer dúvidas que vocês tiverem em relação às nossas aulas, tá bom? Hoje a gente vai começar agora o terceiro bimestre com um tema que é a importância do trabalho na vida social. Assim, a importância do trabalho na sociedade, dentro do coletivo, tá? Os objetivos dessa aula são... Os conteúdos são os aspectos do trabalho na vida social, as perspectivas sociológicas, né, dentro da sociedade, quais são as perspectivas, o trabalho como mediação entre o ser humano e a natureza, o sentido ontológico do trabalho. Os objetivos é introduzir a temática do trabalho na perspectiva sociológica, que é a mesma coisa do conteúdo, né? Apontar aspectos que tornam o trabalho um fenômeno importante na produção das relações sociais, né? Isso trocando em miúdos de que maneira a gente se relaciona socialmente por meio do trabalho, tá? E compreender o sentido ontológico do trabalho na constituição do ser humano. Bem, essa fala aqui, essa aula de vocês vão encontrar no centro de mídias, no depositório, é a primeira aula do terceiro bimestre, tá? Tem uma figurinha lá na aula, que aqui não dá para ilustrar, mas é a figura da Mafalda questionando com a amiguinha dela, né? A amiga dela pergunta, tudo bem trabalhar para ganhar a vida? Claro, né? Tudo bem trabalhar. Aí, mas ela continua o questionamento, mas por que é preciso desperdiçar a vida que a gente ganha trabalhando para ganhar a vida, né? É uma tirinha que carrega bastante criticidade, tá? Algumas pessoas no passado falavam assim, porque o trabalho dignifica, o trabalho transforma o homem, mas será? Vamos ver se realmente o trabalho dignifica, se transforma o homem? Bem, começando a nossa aula, qual a importância do trabalho na vida social? Mas por que trabalhar é importante? Vamos ver alguns aspectos relacionados ao trabalho em nossa vida cotidiana, tá? Bem, importância do trabalho na vida social. O trabalho nas sociedades humanas, ele é celebrado, né? Sabe, no dia 1º de maio, ele é sempre celebrado como Dia Internacional do Trabalho. Ele é celebrado aqui no Brasil, na Argentina, na Espanha, na Europa, em toda a América, na Ásia, em todos os lugares do mundo. Por isso que é chamado Dia Internacional do Trabalho. Ele é muito celebrado. Ele faz parte também, o trabalho, ele faz parte dos conflitos sociais, né? Que nem quando a gente tem as greves trabalhistas, né? Todas as manifestações. E ele é transformador da natureza e do espaço que as pessoas vivem. Porque, assim, se você pega, assim, por exemplo, as áreas urbanas de hoje que foram transformadas por trabalhador, né? Quando a gente desmata, é feito por trabalhador. Quando a gente vai abrindo espaços geográficos, né? É feito pelo trabalhador. Bem, para a maioria dos indivíduos, o trabalho é a atividade que mais ocupa espaço no seu cotidiano. Falando de mim como professora, né, trabalhando em 2 escolas, com 2 cargos, a maior parte do meu tempo é ocupado pelo meu trabalho, assim como é para vários professores e para médicos, advogados. Então, assim, se o dia tem 24 horas, a maior parte dessas minhas 24 horas a gente dedica, infelizmente, né, o que faz parte do nosso cotidiano é a nossa luta no trabalho, tá? Bem, o trabalho estrutura a maioria das relações sociais e propicia espaços de sociabilidade. É no trabalho que a gente vai ter os amigos, os colegas, o braço, o abraço, o colo, ou então os desafetos, né? Então, assim, é no lugar de trabalho que a gente vai socializar, a sociabilidade vai acontecer no local de trabalho. Algumas pessoas falam assim, fiquei até mais tarde porque eu tenho que fazer o network. Então, esse trabalho envolve todas essas questões, tá? E ela assegura a participação na vida econômica, né? Porque o trabalho, ele remunera, e a gente é remunerado por meio de dinheiro, que faz a gente comprar, consumir
né? E usar em todas as questões nas áreas da nossa vida, tá? Importância do trabalho na vida social. É por meio do trabalho que muitos de nós formamos nossas identidades, né? Somos reconhecidos socialmente, sentimos-nos parte de um coletivo, né? Eu, como professora, me sinto, tenho a minha identidade de professor e me sinto reconhecida como professora dentro do meu trabalho, tá? Em torno do trabalho, as sociedades criam instituições, né? Ministério do Trabalho, as universidades, né? Tem todas as escolas, e esses trabalhos que podem ser corporativos, que podem ser servidores públicos, pode ser em todas as áreas e segmentos, né? Na construção do nosso país, ou a construção do mundo, eles são regulados, as relações que regulam o trabalhador e o empregado estão registrados na carteira de trabalho, né? Tanto que, tempos atrás, as pessoas que eram abordadas na rua e consideradas pessoas não gratas, assim, sobretudo na ditadura militar, se cobrava muito a questão da carteira de trabalho. Quer dizer, se você é trabalhador, você é respeitado. Se você não é trabalhador, você não é respeitado, tá? Bem, vamos refletir sobre a canção Cio da Terra, né, de Milton Nascimento, e o Chico Buarque, que foi produzida em 1977. O que ela diz sobre o ser humano e a natureza do trabalho? Essa música, vocês podem encontrar depois, assim, é uma música que é gostosa de ouvir e ela fala muito sobre essa questão do trabalho, né? Que ela fala assim, é uma poesia, na verdade, a música ela carrega um ar bem poético. Derrubar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão e se fartar do pão. Decepar a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar do mel, afagar a terra, conhecer os desejos da terra, o cio da terra, a propícia estação e fecundar o chão. É uma poesia linda, né? A música remete ao processo de trabalho agrário, né? O trabalho no campo, que exige do agricultor conhecimento sobre o solo, as plantas, o clima e os ciclos da natureza, além do manejo de técnicas e instrumentos que só os seres humanos desenvolvem para produzir alimentos. Trata-se de produção social, de saberes e práticas associados ao modo de vida dos seres humanos como dos povos caiçaras, tá? Bem, o sentido ontológico, essa palavra é difícil, ontológico, o sentido ontológico do trabalho. O trabalho envolve um conjunto de atividades desenvolvidas pelos seres humanos com o propósito de suprir não só as suas necessidades físicas e biológicas, alimento, vestimentas, abrigos, etc., mas também culturais, psíquicas e sociais, lazer, crença, cuidados, etc. O trabalho humano é uma atividade consciente e proposital, pelo qual o homem apropria-se dos materiais da natureza, cria objetos e relaciona-se com outros seres humanos. Assim, o ser humano, por meio do trabalho, transforma a natureza ao mesmo tempo que constrói a si mesmo e a sua condição humana. É duro porque, às vezes, na condição do trabalhador, muitas vezes a gente se sente oprimido pela máquina capitalista, pela máquina financeira, oprimida pelo empregador, tá? E a maioria das vezes a gente se sente mal remunerados, tá? Vamos dar continuidade. Voltando a falar que essa aula ela está no centro de mídias, tá? No repositório. Bem, aqui vamos ter uma atividade, mas essa atividade a gente só vai fazer nas aulas presenciais, tá? Porque aqui a gente está na aula online, que é casadinha com uma aula presencial. Vamos lá, a pergunta é, o que é o trabalho? Aqui pede a atividade para você se reunir em grupo e definir o que é o trabalho, tá? E depois compartilhar as reflexões de cada grupo em uma roda de conversa. Como a gente está numa aula online, eu prefiro que vocês escrevam aqui no site o que é para vocês o trabalho. O que é o trabalho, tá? O que o trabalho traz para vocês? Tem muito adolescente que às vezes na hora que tem que escolher, ele escolhe trabalhar, tá?
Ele não vê sentido em ter que estudar se ele começa a trabalhar e começa a ganhar o dinheiro dele, ele começa a consumir, né? Esses são os vieses de uma vida capitalista também que chega no estudante, infelizmente, quando na verdade o importante ele seria, se ele não consegue conciliar trabalho e escola, seria, antes de terminar o ensino básico, ele ter a possibilidade, infelizmente não são todos que conseguem, né, de somente estudar para depois trabalhar, tá? Bem, agora eu mesmo respondo, o que é o trabalho? Podemos definir o trabalho. O que é? É a atividade do homem orientada no sentido de adaptar os materiais da natureza para a satisfação de suas necessidades físicas, biológicas, culturais e psíquicas. A atividade humana, por excelência, pela qual o homem intervém na natureza, ao mesmo tempo que se torna um ser humano. É bem romântico falar sobre isso, né? O trabalhador, ele interfere na natureza e se constrói um ser humano. É quase uma poesia, né? Quando, na verdade, tem questões muito mais as que a gente pode se aprofundar em relação ao trabalho, tá? Ele não só tem esse sentido assim, olha que maravilha, o que o trabalho é? A gente transforma a natureza e transforma a si mesmo. Seria um conceito bastante raso sobre o trabalho, tá? Bem, tem uma outra atividade também, né, que eu vou pedir para vocês conversar com seus familiares, amigos e vizinhos, como eles entendem o que é trabalho, o que significa, o significado para suas vidas e para a sociedade, tá? É óbvio que as pessoas vão falar assim, olha, eu não estou feliz no meu trabalho, eu ganho pouco, eu trabalho muito, eu durmo pouco, eu passo pouco tempo com a minha família. No começo do texto mesmo eu falei que como professora, a maior parte do meu tempo é dedicado ao trabalho. A minha rotina toda é voltada para quase as 24 horas do dia para o trabalho, tá? E assim também em algumas outras profissões. Bem, o trabalho, se a gente for resumir, o trabalho é uma atividade eminentemente humana de mediação entre o homem e a natureza. Então, de forma conceitual, o que é o trabalho? É uma atividade humana que media o homem e a natureza, tá? Pelo trabalho, o homem transforma a natureza e ao mesmo tempo que estabelece relações sociais e transforma a si próprio. Esse seria o conceito da aula de hoje, de saber o que é o trabalho, né? Que é a transformação da natureza e a transformação dele próprio, tá? E pelo trabalho, o homem torna-se humano, tá? Há controvérsias sobre essas questões, a gente precisa apurar mais sobre isso, tá? Bem, é óbvio que essa aula, ela conceitua o trabalho em termos acadêmicos, né? Mas a gente sabe que se a gente for perguntar para o pai, para a mãe, para o vizinho, ou então para si mesmo, qual a sua relação com o trabalho, na maior parte do tempo, né, a resposta assim, eu estou feliz com o meu trabalho. Poucas pessoas vão falar, eu gosto do meu trabalho, mas eu preciso ganhar mais, né? Eu estou trabalhando apenas para comer, eu estou sendo oprimido no meu trabalho, não estou fazendo a atividade que eu gostaria de fazer, estou na profissão errada. Então, assim, o trabalho também traz essas reflexões. Por isso, assim, quando a gente conceitua que o trabalho transforma a natureza e nos torna seres humanos, é na hora que a gente desenvolve, a gente fomenta essas criticidades em relação ao que é o trabalho, tá? Realmente, depois desses termos, né, a gente vai ainda ouvir, eu vou colocar um vídeo para vocês que fala sobre o trabalho, né? Eu sempre gosto de falar a aula do Centro de Mídia, aí eu coloco o que eu penso, né? Sem nenhuma pretensão. Mas depois eu coloco também pessoas falando sobre o que é o trabalho, para que vocês consigam juntar um arcabouço e, no final da aula, todo mundo saber o que é o trabalho. Bem, resumindo, para terminar aqui, eu continuo com vocês na aula, tá? Até o final. E no chat vocês podem tirar suas dúvidas. O que é o trabalho? O trabalho é a mediação entre o homem e a natureza, na qual o homem transforma a natureza e nessa transformação ele transforma a si mesmo, tá? Então fiquem aqui, eu também estou aqui, assistam o vídeo agora
Depois, no final da aula, eu vou deixar uma questão para vocês, tá bom? Um beijinho. E tô aqui, hein? Tô aqui.